De conversa boa, todo mundo quer participar. O antagonista também. Nossa equipe recebe convidados especiais para um bate-papo leve e divertido sobre as experiências de cada um. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir. Salve, salve, eu sou Felipe Moura Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast OA, que vai ao ar toda segunda-feira às 19h30 no canal de YouTube de O Antagonista, sempre com um convidado presencial aqui no estúdio para a gente refletir sobre temas mais complexos, numa conversa leve, descontraída, mas às vezes sobre temas bastante espinhosos, como é o caso hoje. A gente tem o prazer de receber aqui no estúdio de O Antagonista em São Paulo o cientista político, professor, palestrante, ex-deputado estadual, René Ozzy Cuquier. Seja bem-vindo, René. Felipe, prazer estar aqui, Duda. Duda Teixeira aqui com a gente, como o René já falou, e eu tenho que contar para todos vocês que estão assistindo, um elemento muito curioso aqui dessa nossa conversa, porque eu chamei o René nesse momento em que a guerra da Rússia contra a Ucrânia passa por uma nova etapa com a presidência de Donald Trump, impondo ali o fechamento de acordos, por aqui o Zelensky faça alguma coisa, e ele chegou aqui na redação. Nós estamos gravando na sexta-feira, vocês estão assistindo a partir de segunda, 3 de março de 2025, mas na TV da redação estava passando o bate-boca. Vocês já devem ter acompanhado aí com todos os desdobramentos no fim de semana entre o Zelensky e o Trump ao vivo na Casa Branca. E o Trump ali impondo que o Zelensky feche um acordo com o Putin para acabar a guerra, e o Zelensky fazendo ali as suas considerações numa situação inusitada, talvez inédita. Então a gente ainda está digerindo o que aconteceu nessa conversa. Mas antes de falar dela, René, o que você vinha analisando sobre a situação da guerra nesse momento em que o Trump está no governo dos Estados Unidos? Bom, vamos lá. Acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva e entender algumas coisas básicas e óbvias que hoje parece que não são tão óbvias. A primeira é: quem invadiu quem? Então a conversa começa por aí. E o Putin invadiu a Ucrânia. Ponto. Ele invadiu em 14, ele invadiu em 22... e ele continua no processo porque ele quer capturar a Ucrânia. E óbvio que isso é um problema. E a Ucrânia está tentando se defender. A Ucrânia não consegue se defender sem a ajuda dos europeus e dos americanos, principalmente dos americanos, por causa do armamento. E até então ela resistiu muito bem. E a posição dos americanos tem sido a mesma posição, e essa parte é muito interessante, dos últimos 120 anos de história. Por que eu falo isso? Porque se a gente olha para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial e para a Guerra Fria, uma aliança anglo-americana, naval, marítima, ganhou esses 3 conflitos. Para impedir que uma potência continental surgisse na Europa. Isso é pura geopolítica o que eu estou falando, e isso daqui tem muito pouco espaço para manobra. Ah, não, o Trump está vendo alguma coisa que ninguém está vendo. Não é bem assim, é que nem o tabuleiro de War. Uma analogia bem simples. Quando você está na Ásia e você quer chegar na América, você precisa controlar Vladivostok. É o único território que tem o pontilhadinho para chegar do outro lado. Exatamente. Não tem 2, não tem outro. Não tem outro pontilhado ali. Então, é mais ou menos isso que eu vou explicar aqui. E aí, o que acontece? Essa aliança anglo-americana marítima tinha que evitar que a potência continental, na Primeira e na Segunda Guerra, a Alemanha, na Guerra Fria, a União Soviética, dominasse o que o grande pensador que falou sobre isso, que é o Mackinder, chamou de Ilha-Mundo, que é a Eurásia inteira. Porque quem dominasse a Eurásia inteira ia ser capaz de simplesmente construir uma grande marinha e então navegar e conquistar as ilhas adjacentes do lado de fora da Eurásia. Reino Unido, as Américas, Austrália, Japão. E aí são 120 anos de história moldada em cima dessa lógica deste tabuleiro. Não só para os Estados Unidos, para a Europa, para a Inglaterra, mas para os russos, para os alemães, para a China, para todo mundo. E como que na Primeira Guerra ganhou? A Aliança Marítima impediu e fez um cerco para que uma potência de dentro não dominasse o continente inteiro. E contaram com a ajuda dos russos. Os russos se juntaram com os ingleses e eles quebraram a força
da possibilidade de criar uma única grande aliança em terra, em continente, que era a preocupação do Mackinder. Rússia e Alemanha não podem se unir. Aí na Segunda Guerra, a Alemanha vem de novo. E novamente a aliança marítima anglo-americana de fora faz um grande cerco e conta com a ajuda dos soviéticos para vencer a Alemanha. E aí vem a Guerra Fria. E aí na Guerra Fria já estava metade da Alemanha dividido. Já estava metade com a União Soviética. Qual foi a estratégia? Containment, contenção. E o que era contenção? Vamos cercar e impedir que a potência continental tenha acesso aos mares e consiga então chegar nas costas desse grande continente. Quais eram as duas cidades críticas desse lugar? Copenhague e Istambul. Por acaso os dois, Dinamarca e Turquia, que estão na OTAN. E fizeram um grande cerco. O cerco na Ásia, a primeira cadeia de ilhas, que é a disputa por Taiwan, hoje também está colocada nesse cerco. E assim você conseguiu estrangular e impedir que a União Soviética conseguisse sair dali até que ela colapsou de dentro. São 120 anos dessa história. E aí o Trump virou e falou assim, eu estou disposto a entregar a Ucrânia praticamente para a Rússia. E o problema de você fazer isso... Não que ele tenha falado diretamente não, assim, é que o acordo... Isso. Exatamente. O acordo é, tipo assim, não importa o que a Ucrânia quer, a Ucrânia não faz diferença para nós, porque nós estamos protegidos por um grande e bonito oceano. Uhum. E ok, assim, faz sentido estar protegido por um oceano, mas a lógica da potência marítima versus a potência continental se a potência continental dominar uma terra tão grande, ela vai construir uma marinha que nem os oceanos serão capazes de conter. Por isso que os americanos até então entenderam. Nós temos que botar uma trava, um limite na Europa, onde nós não podemos deixar essa potência continental, no caso agora a Rússia, expandir e conquistar tudo. E só um parêntese, o que você está falando legitima a alegação do Zelensky de que, olha, se vocês deixarem a Rússia conquistar a Ucrânia, depois ela pode conquistar outros territórios e vai chegar até vocês em determinado momento, né? Porque é isso que ele diz desde o começo da guerra há 3 anos. Isso, e essa é a grande preocupação. E essa é a preocupação, assim, não só por uma ordem, o Putin não quer isso. É por uma questão óbvia. Pô, foi tão fácil pegar isso daqui. Uhum. Tipo, ninguém se contrapôs a mim. Eu posso reivindicar outros territórios. E claro que a estratégia da Segunda Guerra era... Os americanos davam força para os europeus segurar os soviéticos. Se os americanos não estiverem ali na Europa ajudando a segurar a Rússia invariavelmente vai partir para os próximos territórios. Provavelmente os bálticos. Primeiro Moldova, né? Depois os bálticos, depois talvez Finlândia de novo, escandinavos, quem sabe até Polônia, se bem que o Trump disse que eles não vão abandonar a Polônia está gastando 5% do PIB já em defesa, então não abandonaria a Polônia. Aliás, o Donald Tusk, o primeiro-ministro polonês, ele tem sido muito duro contra a Rússia, conclamando os países da Europa a defender a Ucrânia do lado do Zelensky. Isso. E está sendo coerente e condizente com a realidade, que é, preciso gastar em defesa, preciso me armar. Exatamente. E assim, não, o Putin não é imperialista, as pessoas podem até entrar nesse tipo de discussão. O ponto é que a política internacional ela funciona na base do equilíbrio de poder. O que é isso? Se você é fraco demais, num ambiente permissivo, num ambiente de terra de vale tudo, como é a política internacional, porque não tem governo mundial, porque não tem exército do mundo, não tem constituição do mundo, não tem Estado de Direito. Tem a lei do mais forte. Se você é fraco demais ou projeta a fraqueza, você convida o outro a simplesmente falar, bom, se ninguém vai resistir, eu vou avançar. Mesmo para aqueles que querem dizer que o Putin não tem um projeto imperialista. É aquela frase, a fraqueza atrai a agressividade do Donald Rumsfeld. Né? Isso. E assim, que é a lógica, uma das premissas de entender jogos de poder de guerra, né? Se queres a paz, prepara para a guerra. Básico isso. Então, mesmo se você se você quiser dizer, né, aqueles querem dizer, não, o Putin não é imperialista, ele só quer a Ucrânia. Se não tiver uma contenção forte para segurar, ele vai partir para o próximo território. Do mesmo jeito que todo mundo age assim.
Não estou dizendo que o Putin é o vilão do mundo. Ele faz um monte de outras coisas erradas, mas ele está num jogo que todo mundo está jogando. Então, você sinalizar que você vai abandonar a Europa, sinalizar que você vai abandonar a Ucrânia, é extremamente perigoso e quebra com algo que não tem muita margem. Não, ele está vendo, o Trump está vendo alguma coisa que ninguém viu, ele sabe mais do que vocês. Bom, assim, isso não é uma ideia minha, não foi eu que inventei essas teorias. Isso daqui é história, contada em 120 anos, de um jeito bem simplório e direto. Mas sempre tem a alegação militante do xadrez 4D. Isso, e 5D, ele tá político vendo populista. outra coisa. Duda Teixeira. Reni, quais são as outras evidências de que o Putin está buscando essa potência euroasiática, né? Que você falou de... porque a Rússia também está se metendo ali na África, em outros lugares, né? Assim, na verdade o que o Trump está sinalizando é que ele quer dividir o mundo em três fortes. Quais são esses três? Os Estados Unidos, a Rússia e a China. Os pequenos não têm muita voz. E esse seria um mundo de impérios, né? A gente retrocederia um pouco e iria para as zonas de influências de certos impérios. O Putin, ele não está só ali na Europa, ele também está presente demais na África, como você colocou, com o Grupo Wagner, em busca de recursos naturais, em busca de vácuo de poder, em busca de tirar vantagem desse novo sistema de combate que é esses mercenários russos, onde ele nega quando dá problema e ao mesmo tempo extrai os benefícios. E a África, por todos os problemas que a gente conhece, virou um lugar de disputa entre China, entre Índia e agora entre a Rússia. A Rússia também estava ativamente no Oriente Médio, se deu um pouco mal com a queda do Assad, perdeu ali, está discutindo sobre a sua base. Ditador da Síria. Então, mas ela também fincou o pé ali no Oriente Médio e falou, também não saio daqui. Então, claramente, ele está refazendo, né, um grande cordão. A frase famosa do Putin é: a maior tragédia do século XX, a maior tragédia geopolítica do século XX é o fim da União Soviética. Ou seja, ele quer recriar essa grande esfera. E o Trump sinaliza que os fortes e poderosos e grandes têm espaço para ter as suas áreas de influência e domínio. O Trump está sinalizando isso quando ele fala que o Canadá vai ser um estado americano, que a Groenlândia ele vai comprar, se não comprar ele invade, o canal do Panamá tem que ser dele, Colômbia ficar quieto. Ele está falando, olha, as Américas são minhas. Você pode ficar aí com a Europa, um pedaço da Eurásia, e a China fica com a Ásia. Ele ainda não chegou na parte da China, mas tem um monte de gente dentro da administração dizendo que é possível fazer um acordo. E hoje todo mundo está desconfiado. Será que ele não vai entregar Taiwan? Já que ele está fazendo isso com a Ucrânia, na Europa? E assim, tem uma parte interessante que eu acho que todo mundo fala, não, os europeus não se mexem. Concordo. Os europeus estão passivos, não entenderam, criaram um estado de bem-estar social gigantesco, insustentável economicamente. Vivemos na selva, no mundo da selva, e você precisa gastar com armas. Você precisa se defender. E os europeus não fizeram isso e têm dificuldade de fazer. Nem a guerra da Ucrânia fez a Alemanha começar a gastar, falou que ia gastar, aí o dinheiro não chegou, não ganhou tração. Mas a gente não pode esquecer do contexto histórico. Como que os europeus chegaram nessa situação de não gastar com armas? Não foi só porque eles são acomodados e passivos. Isso é uma parte, repito, uma parte da explicação é essa, mas não é toda. A outra parte é que os Estados Unidos quiseram que isso acontecesse. Eles convenceram, induziram, conduziram os europeus e o mundo para essa posição, que é uma posição seguinte: olha, eu sou o provedor da ordem e da segurança. Eu sou o garantidor da sua defesa. Não se militarize. Não tem exército. Não gaste em armas. Deixa comigo. Tem um exemplo disso que eu acho que é bem explícito, né? O Galileu, que é o sistema de navegação europeu equivalente ao GPS. E durante muito tempo, os americanos eram os únicos que tinham. E abriam um sinal para todo mundo. E aí os europeus queriam fazer o deles. E os americanos, não precisa fazer, está aqui, ó, está de graça. Por quê? Na hora que a coisa apertar, quem tem o poder de desligar? Os americanos.
Então, os Estados Unidos chegou na posição de supremacia militar no mundo, em alguma medida, porque ou ele convenceu o resto do mundo que não precisava gastar em armas, ou ele literalmente proibiu. Ele proibiu a Alemanha e o Japão a não se militarizarem depois da Segunda Guerra. Então, uma parte dessa história foi construída pelos americanos. Se o Trump chegou lá e ele quer mudar isso completamente, tudo bem. Mas a gente só precisa entender o que isso trouxe de bônus e de poder para os Estados Unidos. Você pode mudar, mas você tem que entender as consequências, porque os Estados Unidos está onde está, em parte por isso. É curioso você falar isso, porque o Trump ele cobra maior financiamento, maior colaboração financeira dos países que fazem parte da Aliança Ocidental de Defesa, porque ele diz que os Estados Unidos estão gastando muito dinheiro, porque tem o exército mais forte. Você está dizendo, olha, mas os Estados Unidos, ao longo da história, meio que impeliram os outros países a... E ainda impelem, Felipe, porque, olha o seguinte, a Coreia do Norte foi lá e construiu uma bomba atômica. A Coreia do Sul não quer construir uma bomba atômica? Pô, a melhor coisa é construir a bomba atômica. Até pela força dissuasiva. Os americanos deixaram a Coreia do Sul construir uma bomba atômica? Claro que não. Os americanos estão virando para o Japão e falando assim, acabou, eu quero que você construa exército, muda a sua constituição. Eles estão falando assim, olha, tá na hora, mas não é uma... Ele também não quer que todo mundo vá nessa direção. Pelo menos até então, os Estados Unidos. Se o Trump quer, é uma mudança de posição. Mas para o Trump tomar essa decisão e ter certeza que isso é o melhor, ele precisa entender que os Estados Unidos está nesse lugar de destaque e superioridade exatamente porque ele virou e falou, ninguém tem armas aqui, só eu. Porque se todo mundo tivesse se armando, a disparidade militar não seria tão grande como é hoje. Se durante todas essas últimas décadas todo mundo tivesse se armando, os Estados Unidos tivesse permitido, oferecido, falado, não, realmente, se arma aí, seria diferente. Deixa eu dar um tempero pop a essa conversa. Elon Musk, não sei o quanto você acompanha a trajetória dele e as conexões dele, mas ele passou a integrar o governo Donald Trump lá naquele órgão chamado DOGE, tá aí com um monte de treta com o Brasil, com o relator-geral da República, como a gente ironiza, Alexandre de Moraes. Agora, ele é criticado por conexões também com o Putin, com a Rússia. Como é que você enxerga essa figura que se coloca ali como um defensor da liberdade de expressão, e está num governo que faz esses acenos à Rússia, um país onde não há liberdade de expressão? Olha, é que as pessoas têm as paixões, né? E isso é uma paixão. Então o Elon Musk é parte de uma das paixões que eu chamo de paixão incondicional por algum líder. A pessoa não tem paixão incondicional pela esposa, pelos pais, pelos filhos, nem por Deus. A vida começa muito mal, você vira e fala assim, pô, Deus, tá de sacanagem comigo? Mas pelo líder Talvez dela... seja por isso, né? E aí vai... Isso, aí é incondicional. O que é incondicional? O que eu quero dizer fora. com isso? Ela assim, você pode preferir o Trump, o Musk, ideologicamente na guerra cultural, altamente legítimo e plausível. Agora, você ser incapaz de reconhecer que uma hora ou outra erros acontecem e você tenha que criticá-los, aí isso é meio estranho, porque é incondicional. É adoração incondicional, é perfeição incondicional. Você não consegue nem conceber o que é isso quando se fala de Deus, imagina com um ser humano. Então, essa é uma das contradições do Elon Musk, o que você descreveu. Isso acontece com a China também. Ele não briga pela liberdade de expressão na China, ele está muito mais preocupado com os negócios dele. E as pessoas não conseguem entender isso. Eu acho que aqui no Brasil, quando a gente tem situações onde um empresário tem conflito de interesse, todo mundo fica de saco cheio e fica louco. Pô, o Elon Musk tem muito conflito de interesse. Ele tem um cargo dentro do governo, contratos de 15 bilhões de dólares, com várias agências americanas. Então, eu acho ruim esse conflito de interesse. Isso não é democrático, isso não é transparente. Eu acho legal ter um empresário com uma visão de tirar ineficiências do setor público, fantástico. Agora, daí até essa parte incondicional de adorar tudo que ele faz, não. O comentário dele
para o partido alemão AfD é um absurdo completo. O comentário do J.D. Vance na conferência de Munique, que é uma conferência militar, sobre a questão do firewall, né? Que é a ideia de que todos os grandes partidos da Alemanha não vão formar governo com o AfD e não vão fazer alianças com o AfD. Por quê? Porque existe um contexto. E as pessoas confundem, porque elas tratam essa história como a discussão aqui no Brasil, quando chama o Bolsonaro de fascista, o outro de comunista. É óbvio que o uso dessas palavras desse jeito, aqui, no nosso contexto e em outros contextos políticos, são retóricas, estridentes, sem sentido algum. Mas, quando você vai para a Alemanha nazista, onde o nazismo nasceu, existiu e se materializou, e você tem instituições de Estado e não de governo, é uma coisa que o brasileiro hoje tem muita dificuldade de entender. Claro, a nossa democracia tem problemas, então a gente não consegue separar uma coisa da outra. Instituições de Estados na Alemanha investigam, monitoram e acusam o AfD de neonazista. Na Alemanha, no contexto alemão, não existe uma faísca sobre esse assunto que pode ser permitida. E falar que o AfD é nazista não é igual a sair chamando político de direita de fascista em qualquer lugar do mundo. Aquilo é outra história. Aquilo é seríssimo, é gravíssimo. O J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, vinha e falar que é um absurdo existir o firewall, assim, ele não conhece a história do que é o nazismo na Alemanha. E quando a gente fala disso, assim, só para finalizar esse raciocínio, a gente fala quando a gente analisa uma nação, a gente fala de cultura política. Então, vamos olhar para a cultura política chinesa. Tem histórico de democracia? Não, vai ser difícil nascer uma democracia ali. Olha a cultura política russa. É só czar, imperador, ditador. Vai ser difícil nascer uma coisa diferente ali. Olha a nossa cultura política. Coronelismos e tal. É difícil se livrar disso. A Alemanha tem uma cultura política. Tem uma sementezinha que ela é assustadora. Não dá para flertar e brincar. E a brincadeira com a Alemanha é diferente com a brincadeira de qualquer outro lugar, com essas discussões ideológicas em qualquer outro lugar. O J.D. Vance dizer, e o Elon Musk dizer que esqueçam seu passado, não tenham firewall, dê liberdade de expressão para alguém que faz comentários e é investigado por ser nazista na Alemanha, é brincar com fogo. Ele falou também, só para quem não acompanhou, algo no sentido de que talvez a Alemanha não devesse se sentir tão culpada assim, né? Deve deixar esse sentimento de culpa para trás. E é importante que haja o sentimento de culpa. Exatamente. Porque foi muito grave. Porque tem um tabu na sociedade alemã. Eu acabei de voltar, inclusive, da visita lá aos campos de concentração nazistas na Polônia. E o J.D. Vance, um dia antes, foi visitar um campo de concentração. Existe um tabu. É o vice do Trump, né? Para quem não acompanha. E tem um tabu, né? Na sociedade alemã. Quanto é delicado, quanta vergonha, quanto transformação social precisou ser extirpada, jogada na mesa, para falar assim, como é que a gente foi parar naquele lugar? Como que a gente fez aquilo? Então, é óbvio que aquele contexto pede uma medida diferente, do mesmo jeito que a gente imagina um violador, um estuprador. Você precisa de uma medida diferente para aquele tipo de crime. Você vai botar ele ao lado de potenciais vítimas? Não. Você não pode flertar e brincar e querer tratar a questão de ultradireita na Alemanha como se trata em qualquer outro contexto político de outro lugar. Ele falou isso, né? Falou que eles não precisam, eles não têm que ter vergonha do passado. E assim, não era um lugar nem para se falar disso. E eu não sei, nem todo mundo sabe, mas no meio da conferência, o ministro da Defesa alemão, na hora que ele está falando, gritou, falou alto. Ele falou, isto é um absurdo para o J.D. Vance. Tá. René, agora, você acha que a alternativa para a Alemanha quer acabar com a democracia da Alemanha? A gente deveria considerar como um partido de extrema direita? Olha, esses movimentos políticos, eles não começam
pronto, com um grande plano. Eu sou um nazista, eu tenho o projeto da solução final dos campos de extermínio desse jeito, daquele. Não foi assim. O Hitler não chegou lá desse jeito. Ele não construiu isso assim. Ele foi eleito. Então você vai indo. Existem membros do AfD que sim são simpatizantes e flertam com o neonazismo. Outros trazem a pauta da imigração, que é uma pauta legítima. Mas você não precisa combater a imigração com o ódio, a perseguição ou com ideias nazistas. Slogans, né, que muitas vezes eles usam, que são slogans nacionalistas, tudo pela Pô, Alemanha. essa brincadeira de saudação... Steve Bannon faz saudação nazista todos os dias que ele aparece em público. E uma multidão vem defender que ele não fez. Qual é o próximo passo? Essa multidão vai falar assim, não, eu também estou fazendo, mas eu não estou fazendo. Para provar que não está fazendo. Percebe? O AfD, ele não ganhou agora. O próximo ciclo eleitoral na Europa, a leitura é que o ciclo político, o cenário político europeu está atrasado em relação ao americano. Então, a vitória massiva dessa direita vai vir no próximo ciclo eleitoral. E se o AfD ganhar, não existe mais a discussão de firewall. Porque aí não é firewall. Aí ele já é o majoritário, ele vai conseguir formar. Então, eu entendo que ele não fala totalmente aberto sobre isso, mas tem membros, ele simpatiza. E tem uma diferença, você ser nacionalista e você ser fascista. Qual é a diferença? É em grau. É em forma. Qual é o grau? Nacionalismo é você amar, em primeiro lugar, aqueles estranhos da sua própria nação. O fascismo é o ódio exacerbado ao estrangeiro. Você não precisa unir a nação pelo ódio do outro. Você pode unir a nação pelo amor da nossa família aqui, somos brasileiros. E depois começar a impor o ódio ao outro. Isso, só que eles já estão flertando com o ódio ao outro. O discurso não está só no nacionalismo. O discurso já precisa trazer esses outros elementos. Então eu diria que... Estou falando das práticas. Em última instância, esse projeto do AfD, ele vai dar poder para grupos e pessoas que vão querer fazer as coisas do seu jeito. E se você só quer fazer a coisa do seu jeito, você não está mais numa democracia. Porque, gostem ou não, democracia é sobre metade das coisas não ser do seu jeito. Porque é o jeito do antagonista. É o jeito do opositor. É a resistência do outro. Você está na política, você não vai lá na política para acabar com o que pensa diferente do seu. Você vai lá para conviver com aquele cara que não tem nada a ver com você. Não conviver só com o seu semelhante. E eu não acho que esses grupos aceitam nada que seja diferente. Porque nós passamos por um momento na história, não só polarização, mas onde as ideologias extremas estão ganhando força. Só lembrando para quem não acompanha que Steve Bannon é assessor do Donald Trump, que chegou a ocupar um cargo no seu primeiro governo, depois de 7 meses acabou demitido, continuou atuando aí na internet. Eu ouvi gente ali ligada ao Partido Republicano dizer, olha, é melhor a gente não ficar batendo de frente com o Steve Bannon, porque ele é manipulador, é maquiavélico, então assim... Ficou numa política de boa vizinhança, o Partido Republicano e o Steve Bannon, e ele continua tendo uma influência grande e ficou também numa posição de guru aqui para setores, aquela ala ideológica, como a imprensa costumava chamar, do bolsonarismo, né? Muitos visitaram, tiveram jantares com ele, etc. Isso aparece até nas minhas matérias a respeito do tema. Agora eu quero voltar para onde a gente começou a conversa, só para concluir depois de todo esse apanhado geral. Porque a gente entrou aqui no estúdio logo em seguida do bate-boca de Trump com o Zelensky. Então, como você colocou, o Putin foi quem invadiu a Ucrânia. Ele ordenou que as tropas militares russas entrassem lá e elas entraram fazendo todas aquelas barbaridades tradicionais de guerra, com bombardeio, com assassinatos. Há evidências aí que nas investigações aparecem de tortura, de estupro e tudo mais. Sequestros de crianças, pelo qual ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional como criminoso de guerra. Milhares de crianças ucranianas foram arrastadas ali para território russo.
Tudo isso aconteceu e ele domina certas regiões já da Ucrânia. E a Ucrânia tem essa dificuldade militar, tem um sistema de defesa aéreo frágil, precisa de reforço que venha da Europa, que venha dos Estados Unidos. Zelensky desde o começo está pedindo essa ajuda. Agora se chega num impasse. Como é que fica a situação do Zelensky? Porque assim, o que você vê de grave especificamente nessas indicações do Donald Trump de que o Zelensky tem que aceitar a concessão de território? Porque se a gente pensa do ponto de vista militar, pode ser que eventualmente seja interessante para um país mais fraco aceitar algum acordo que pelo menos pare até aí a invasão. Perdi alguns territórios, mas faço um acordo e ok. Mas a sensação que a gente tem é que o Trump já coloca a discussão num patamar em que a Ucrânia tem que se submeter completamente. E aí o Putin coloca as asas de fora, quer dizer, porque ele já parte da negociação de um patamar de que, eles têm que me entregar mesmo, só que ele quer tudo. Claro. Então, como é que você avalia? Eu acho que, assim, o Zelensky está numa posição muito difícil, porque a Ucrânia começou a perder território, está desgastada, está cansada, tem um problema de soldados. Eles têm uma discussão dentro da Ucrânia qual que é a idade mínima que eles vão fazer, né, a convocação. Se eles colocarem uma idade muito baixa, né, muito jovens, você acabou com o país no futuro. Não vai ter mais ninguém. Então eles não baixaram essa idade tanto, mas aí está acabando as pessoas que podem lutar. Morreu muita gente, o país está destruído, precisa das armas constantemente. Então ele está numa posição muito difícil. Só que a defesa da Ucrânia não é a Ucrânia só. É a defesa da Europa, é a defesa daquele coração de terra que eu estava falando no começo. E os americanos têm que fazer isso porque senão eles vão ter que lutar contra os russos com soldados algum dia. Eles vão ter que ir lá defender outros territórios, a não ser que eles estejam realmente dispostos a entregar a Europa inteira. E os europeus também vão ter que vir. O Zelensky fez um movimento, tentou falar, tá bom, eu vou dar o acordo de minérios, porque o Putin falou que iria dar os minérios da parte da Ucrânia, que ele controla, para o Trump. E aí ele colocou o Zelensky numa situação muito difícil. E o Zelensky olhou e falou assim, bom, mas se o território que eu perdi, que está com a Rússia, as riquezas desse território vai ser dado para os Estados Unidos para eu possivelmente perder mais território, então é melhor eu também dar o que eu tenho aqui. E aí ele foi para lá encontrar com o Trump falando que ele vai dar. Mas assim, ele está numa posição muito difícil e o Trump ele gosta do show. O Trump ele precisa do show, é assim que ele governa, esse é o estilo dele de convencimento, esse é o estilo de mobilização do eleitor dele, esse é o estilo de mostrar para as pessoas, porque esse show ele é simplista, não vamos sentar e vamos analisar 120 anos de história. Sim. Tipo, é a lacrada ao vivo ali. A afetação de superioridade. Isso, e então, assim, fica muito evidente que o Zelensky ficou numa situação desconfortável. Eu não consegui assistir, a gente chegou aqui, começamos a olhar e ver o que era, tem que digerir ali no detalhe, mas o que me pareceu é que o Trump, né, preparou um cenário... Marapuca. Isso, e o Zelensky caiu, porque ele está indo ali com uma ideia de, não, eu tenho que defender a minha nação, tal, é uma negociação dura, eu não posso ceder tudo. E, na verdade, o que o Trump queria mostrar é que ele é intransigente, ou que ele não quer ceder nada. Porque ele praticamente falou, olha, aceita o acordo ou você não vai ter meu apoio. Isso. E o Zelensky não tem muita alternativa. A saída para o Zelensky é a Europa acordar. Só que aí tem um outro problema que as pessoas não entendem. Não basta a Europa acordar, porque você não constrói uma indústria de defesa em 2 anos, 1 ano. Você precisa de décadas para isso dar certo. E mesmo quando der certo, a Europa não tem a capacidade nuclear que a Rússia tem. Então, soldados europeus equipados e mais tanques e mais mísseis não têm o guarda-chuva nuclear que a Rússia tem. Se os Estados Unidos não estiver junto da Europa, dando garantias nucleares, a Europa fica num desequilíbrio nuclear em relação à Rússia, que a qualquer momento de um movimento ofensivo do Putin, ele blefa o uso de armas nucleares, como ele blefou ao longo desses anos todos, desde que ele invadiu a Ucrânia, e todo mundo recua.
Não tem um elemento perverso do cálculo político do Trump de, vou deixar a Europa, incluindo aí a Ucrânia, com a corda no pescoço colocada pelo Putin e vou tentar extrair vantagens da Europa porque ela está ameaçada. Não, o Trump pensar que vai deixar a Europa à mercê do Putin, ele vai fazer o que quiser com a Europa, de maneira que o Trump possa usar essa fragilidade da Europa para ele obter vantagens para os Estados Unidos. Acho que ele pode estar pensando desse jeito. Só que assim, o perigo é alimentar o monstro. Isso, né? só que ele não está entendendo e as pessoas não estão entendendo. Tem gente falando para mim, não, é um movimento para separar a Rússia da China. Oi? Mas assim, tipo, por que os Estados Unidos estar entregando a Ucrânia para a Rússia faz a Rússia chutar a China? Com certeza, hoje, os europeus não vão comprar mais gás da Europa. Não vão. Porque a Alemanha já viu na pele. Da Rússia, desculpa. Os europeus não vão comprar mais gás da Rússia. Para não financiar a máquina de guerra do Putin. Não financiar a máquina de guerra, já viram que eles não podem depender. Parte da infraestrutura já foi destruída, o Nord Stream já implodiu, já não tem mais. Vai ter que reconstruir, demora anos. Então, não vai ter a mesma relação. Quem é que vai comprar esse gás da Rússia? Vai continuar sendo a China. Os Estados Unidos não precisa comprar gás. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Os Estados Unidos não tem o que dar para a Rússia. A gente tem que lembrar que as empresas americanas abandonaram a Rússia porque quiseram quando começou a invasão. Como um movimento de consciência, tipo, não queremos guerra no mundo, isso é intolerável, esse lugar não é um lugar bom para fazer negócio. E perderam e deixaram muitos ativos lá. Eu quero saber que americanos que estão dispostos a voltar para dentro da Rússia, quanto de dinheiro americano que vai voltar para a Rússia a ponto da Rússia virar e falar assim, eu não preciso mais da China. Isso não está acontecendo. Uma aproximação possível política ou diplomática entre Estados Unidos e Rússia não separa a Rússia da China. Ao contrário, fortalece, porque fortalece o projeto do eixo das ditaduras, que é Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Esses 4 estão andando juntos para um lugar. E eles querem os Estados Unidos ou os outros parceiros todos mais fortes. Você acha que a China quer que o Irã fique fraco perante Israel? Não. Você acha que a China e a Rússia querem que a Coreia do Sul conquiste a Coreia do Norte? Claro que não. A China, nem o Irã, nem a Coreia do Norte querem que a Rússia perca a guerra. Eles querem que a Rússia cresça, expanda. Então, assim, eu acho que a Europa vai ter que vir para ajudar o Zelensky. E mesmo assim, eu não acho que é possível. Só é estranho porque tem muita gente dentro dos Estados Unidos que sabe o que isso significa. E claro, faz 2 semanas que começamos esse movimento. Então faz 2 semanas que estão analisando para ver até onde o Trump vai com essa história. Porque se o Trump for muito além, vai começar a surgir general americano e falar assim, desculpa, tem 120 anos de história aqui de estratégia militar, que ela não pode ser rasgada e jogada no lixo. Óbvio que nós estamos num segundo mandato do Trump diferente, onde ele domina o Partido Republicano. No primeiro ele não dominava. Você tinha os Hawks, os falcões ali, que eram do establishment e que viraram parte da administração dele. Agora ele só botou os aliados dele e ele dá indícios de que quem não está com ele será demitido. Então ele pode vir a silenciar essas vozes de pessoas que entendem profundamente esse xadrez, esse tabuleiro geopolítico e dizer, olha, não dá para você ir tão longe. Mas se ele fizer isso, aí a gente começa a ter um problema. Então, a gente tem que acompanhar até onde que vai a retórica ou não. Está me parecendo que não é só retórica. Ele acha que o jeito de acabar a guerra é assim. E aí tem um ponto muito interessante. Eu tenho dito que tem 3 jeitos de você trazer a paz. E o Trump, ele quer ser o grande peacemaker. Ele quer acabar com todas as guerras. O primeiro jeito é você é forte, tão poderoso e tão assertivo e violento que o outro vira e fala assim, não vai ter briga, vai ter paz. Então se conquista a paz pela sua força. O segundo jeito é a gente senta na mesa de negociação, você cede um pouco, eu cedo um pouco, e a gente chega num meio termo e alcançamos a paz. E o terceiro jeito entra um cara aqui dentro, armado, eu quero não sei o quê. Você vira, leva tudo. Vai ter paz. Aqui ninguém vai brigar. A pergunta que nós temos que fazer é, qual dos 3 modelos o Trump está implementando
para cada um dos teatros geopolíticos do mundo. Para a Europa, para o Oriente Médio e para a Ásia. Sendo que esse último pode ser uma paz temporária, uma paz de fachada, que depois vai resultar em outros problemas. Todos eles, Felipe. Esse é o ponto que ninguém percebeu. Não adianta só fazer paz que você dá mais força, confiança, certeza para ditadores imperialistas. Exatamente. Se você fizer isso, você só está plantando uma semente da destruição. Pode ser que a destruição não vai vir nos 4 anos. É repetir Chamberlain, né? O acordo ali com Hitler, que ele rompeu e saiu invadindo os outros países. Duda. Reni, agora, na Ucrânia, o Trump aparentemente está entregando, né? Nesses 3 possibilidades que você falou. No Oriente Médio, pode ser tipo, vou exercer a força aqui e daqui a pouco você pega Israel ali e vamos atacar o Irã? Então, ele não atacou, não permitiu que Israel atacasse... O Trump não permitiu que Israel atacasse o Irã no primeiro mandato. Eu tenho dúvidas que ele vai permitir no segundo. Eu entendo que a única forma de você conter o Irã é na força. Nenhum tipo de acordo negociado vai funcionar. Aliás, esse era o argumento do Trump em relação ao acordo do Obama. O acordo nuclear. Não funciona. Por que não funciona? Porque não tem como verificar. Você não vai entrar num país gigantesco. O Irã está com esse programa há mais de 30 anos. É um monte de instalação secreta, é construída embaixo de montanha, em bunker. Exatamente. Assim, esquece. Não tem, na base da confiança, você construir algo que pare de pé. A única linguagem que o Irã vai entender é a linguagem da força. Agora, não me parece, pelas sinalizações que têm vindo do Trump, que ele vai permitir que Israel ataque. Eu acho que ele está desenhando fazer um acordo com o Irã. Ameaçar, talvez? Eu acho que ele vai fazer um acordo com o Irã. Eu não acho que ele vai atacar. Eu entendo que se ele permitir o ataque, seria um movimento acertado, dado que um Irã nuclear é um problema assim, gigantesco para o mundo. Mas eu não acho, eu acho que ele está se desenhando fazer isso. E com isso eu acho que no terceiro teatro, que é na Ásia, ele está desenhando fazer um grande acordo com a China e entregar Taiwan. Entregar. Que como está entregando a Ucrânia, entrega Taiwan também. Isso. E eu não acho que eu acho que a história de Gaza não vai acontecer, não é real. Aqueles hotéis todos. Não, é claro que Aquele não vai vídeo acontecer. que circulou, a gente mostrou no Papo Antagonista, para quem não viu, de Gaza transformada num paraíso hoteleiro, turístico. Isso. Etc. Por que não vai acontecer? Porque não existe negócio, vida normal sem segurança. Aliás, o Estado foi criado para prover um bem inicialmente primordial: ordem e segurança. Quem é que vai conseguir colocar a ordem e segurança em Gaza? Israel, com todo o seu know-how, com toda a sua capacidade, lidando com esse inimigo há décadas, não conseguiu, fez um estrago, mas não conseguiu acabar com o Hamas. Hamas está lá. Quem é que vai conseguir? Tropas egípcias? Imagina. Tropas jordanianas? Mas nunca. Tropas sauditas? Jamais. Tropas americanas? Não. Apanharam feio no Iraque, no Afeganistão, sofreram demais para lidar com o Estado Islâmico, não vão conseguir entrar em Gaza, e o Trump não vai fazer isso, porque o Trump é o peacemaker, ele não quer guerra, ele não quer, isso é real, ele não quer mesmo. Então ele não vai botar soldado americano lá. Aí eu pergunto, como é que constrói um hotel daqueles sem segurança e sem ordem? Não tem como, né? Não tem. E, então não vai acontecer. Acho que o único ponto simbólico da fala do Trump é esfregar na cara do mundo a hipocrisia do que acontece ali em Gaza, que é ninguém querer resolver. Tá. Porque, tipo, para resolver tem que fazer alguma coisa que ninguém quer fazer, que é ir lá. Reni, o cenário futuro que você colocou para o mundo aqui é meio super preocupante, né? Então a Rússia virando uma potência continental e esse bloco de ditaduras caminhando juntos. Coreia do Norte, Irã, Rússia e China, né? Isso. Como é que o Brasil, então, deveria lidar com esse mundo aí para impedir que esse cenário se realize, por exemplo? É alguma coisa que a gente possa fazer? O Brasil não pode impedir que isso se realize. O Brasil, assim, ele tem um papel coadjuvante na melhor das hipóteses. O que o Brasil pode fazer é saber se posicionar bem para não se colocar
nessa confusão. E aí a gente sair ileso, porque a América do Sul, na geopolítica, né, é um dos lugares mais isolados do mundo, distante de tudo. Então, num cenário de guerra nessa escala, claro, estamos falando de um cenário hipotético, deu tudo errado, né? Tudo isso continuou desse jeito que está se falando, não quer dizer que vai acontecer. Estamos fazendo estou tirando uma foto das possibilidades para onde isso caminha se for continuar desse jeito. A América do Sul vai se dar muito bem. Vai estar segura fisicamente, tem muita energia, tem muito alimento, tem muito verde, tem muita coisa que o mundo quer e precisa. Inclusive, historicamente, é um lugar para onde as pessoas fogem. Isso. E aí nós temos uma possibilidade de ter uma segunda, ou uma terceira, ou uma grande nova onda de imigrantes do mundo inteiro que ajudaram a formar o Brasil como ele é hoje. Exato. E transformar um pouco do nosso DNA cultural. E ajudar a gente a dar um grande salto. Para isso acontecer, o Brasil tem que navegar politicamente na linha certa. E hoje nós não estamos fazendo isso. O Brasil fica flertando com o eixo das ditaduras, via BRIC, via isso, via aquilo. O Brasil está querendo abraçar o lado do eixo das ditaduras. E isso é extremamente preocupante e problemático. Óbvio que, em última instância, numa guerra mundial, uma hora o Brasil vai ter que tomar um lado. Mas é melhor que a gente tome o lado, esteja do lado certo, o lado que, enfim, que eu acredito que é o lado moralmente certo. Tem isso, não é só o lado que pode vencer. Acho que a gente tem que estar do lado moralmente certo. Sem dúvida, é isso que a gente defende. Aliás, o Reni falou dos BRICS, tem um outro episódio aqui do podcast OA com o ex-presidente do Banco dos BRICS, dos BRICS, né? O antecessor de Dilma Rousseff, o Marcos Troirro, vale a pena assistir também. Já que o Duda trouxe o assunto para o Brasil, que eu estava querendo também, tem um elemento aí, você falou que a Europa não vai comprar o gás da Rússia. Isso. No entanto, o Brasil fica comprando fertilizante da Rússia. Diesel, Quer dizer, e alega que não consegue reduzir essa dependência, mas parece também não haver um interesse em procurar alternativas. Então, na prática, o Brasil financia a máquina de guerra de Putin. Como é que você vê esse posicionamento? O Brasil predomina aqui uma mentalidade provinciana, a gente não está muito aí com o que acontece no resto do mundo? A gente não está aí, a gente não tem visão estratégica e a gente não entende risco. Qual é o princípio fundamental de gestão de risco ou mitigação de risco? Não coloque todos os seus ovos numa única cesta. O que o Brasil está fazendo há décadas? Colocando todos os ovos na China. E eu sei que tem muita gente que vira e fala assim, mas não tem alternativa, não tem ninguém tão grande que compre tanto. Tá bom, mas isso é gestão de risco. Encontre, construa, produza, desenvolva novos parceiros. E o Brasil não tem feito isso. E isso não é uma coisa ideológica, de direita e esquerda. Todos os governos do Brasil em nenhum momento pararam e falaram assim, isso é estrategicamente muito perigoso para o Brasil. E não é só porque é a China, porque qualquer país. Claro, na China tem um agravante maior porque é uma ditadura dominada por um único partido que uma hora vai querer cobrar a conta de um jeito e se você depende economicamente deles, você vai pagar a conta. E com a história da Rússia é a mesma coisa, porque a gente não tem essa visão de nação, de país, de Estado. Onde o Brasil quer estar em 20 anos? Quem nós queremos ser nesse tabuleiro, nesse xadrez do mundo? Nós queremos ser o líder da América do Sul? Nós queremos ser o líder da América Latina? Nós queremos ser uma potência global? Um player internacional? A gente não sabe. E quando você não sabe, você não produz um caminho para se chegar em algum lugar. E por mais que alguém ache que a gente sabe, a gente também nunca produziu esse caminho, né? Qual é o plano brasileiro? Não o plano do governo do Lula, ou do Bolsonaro, ou do X ou do Y. O plano do país, do Brasil. Exato. Eu acho muito interessante você falar isso, porque outro dia eu lembrei um vídeo do Bolsonaro falando para as pessoas não tomarem banho quente, porque era a fase da crise hídrica. E as pessoas tinham que tomar, então, banho frio, tinham que subir a escada sem usar o elevador, etc. Porque o Lula fez um pedido para o povo aí de não comprar produtos caros. Eu lembrei, assim, o Bolsonaro fez esse pedido, o Lula fez esse pedido. Não é uma comparação, não é para mostrar equiparar, o nosso DNA. É para mostrar a questão estrutural brasileira, o país, em que pé fica a situação do cidadão.
Então, assim, do ponto de vista energético, internamente, o Brasil também é dependente das hidrelétricas e não constrói uma alternativa de depender menos. Então, se falta chuva, aí a gente tem um monte de problema, porque ninguém pensou, ninguém planejou, ninguém construiu essa saída. Com fertilizantes é a mesma coisa, a ponto de o Bolsonaro ter ido lá na véspera da guerra, quando a Rússia cercava a Ucrânia, para se dizer solidário à Rússia, lembra que foi uma polêmica? Sim. E depois se vangloriar lá na volta, e anos depois, inclusive, mesmo com a guerra rolando, de que ele foi lá e fez um acordo com o Putin para manter os fertilizantes, que é o adubo do agronegócio, para levar comida para a população brasileira, mas não se fala em se reduzir a dependência, em criar uma alternativa. Então, tanto Lula quanto o Bolsonaro permaneceram alinhados ao Putin, independentemente de ideologia, é isso que você está falando. Isso, e eu acho interessante isso que você falou, a gente dá um passo para trás e olhar a foto maior. Existem alguns comportamentos culturais nossos, como sociedade, como nação, por inteiro, que elas são iguais. E as pessoas ficam em brigas ideológicas, mas elas não olham a essência da nossa cultura, das nossas escolhas, das nossas fraquezas e falácias. E do mesmo jeito essa discussão de mundo, você gosta da Rússia, você odeia os Estados Unidos, tá bom, esquece tudo isso. Uma parte do que foi falado aqui existe um cenário grande acontecendo de choque, de tensão, de ruptura, de guerra, de conquista de território, de equilíbrio e desequilíbrio de poder, que são todos os fenômenos e elementos que levaram a grandes guerras mundiais. Tá bom, na hora da guerra você vai ter um lado? Tá tudo bem. O ponto aqui não é só dizer qual é o lado tá certo ou qual lado vai vencer, mas é dizer, olha, presta atenção, porque nós estamos caminhando para um lugar muito catastrófico. E tipo, independente de quem você gosta e quem você quer defender incondicionalmente, o movimento ele é claro e óbvio. E assim, tá gritante. Quem estudar a história consegue identificar todos os elementos aí. Maravilha. Duda Teixeira, quer uma última pergunta para terminar? Reni, como é que você vê o Trump em relação aos outros presidentes americanos? Porque a minha impressão, você até falou da questão moral, o Trump parece que não dá a mínima para isso, né? E outros presidentes americanos, mesmo quando iniciavam uma guerra, invadiu o Iraque, tinham um discurso de, olha, a gente vai levar a democracia, ou a gente vai defender a liberdade, né? Praticamente o Trump acabou com isso totalmente, né? E aí, nesse mundo que você está descrevendo, a impressão que dá é que, puxa, a gente vai ter uma polarização, uma hora vai chegar uma guerra, seria melhor que a gente tomasse um lado moral, né? Um lado da defesa da democracia, dos direitos humanos, dos valores. Mas se olha para os Estados Unidos hoje, também parece que não tem mais, né? Então, esse é um dos grandes perigos. Nós estamos voltando para um mundo onde as divisões não é entre ditadura e democracia. Nós estamos indo para um mundo onde a divisão é o que um lado resolveu chamar de direita, o conservadorismo, e o outro, sei lá, o woke, progressismo, sei lá, qual o nome que quiserem dar. Guerra tribal. E aí, assim, por que vários dos americanos estão dispostos a aceitar essa narrativa do Trump em relação ao Putin? Porque eles enxergam no Putin um conservador, forte, que defende valores de família, que não aceita certas, sei lá, aberrações ou baboseiras para eles. E aí, então, ser democrático ou não faz mais diferença para as pessoas. Essa discussão ela já passou e ninguém percebeu isso. E faz pouco tempo que ela realmente foi enterrada. Eu já não acho que mais tem uma percepção sobre um valor que está acima de direita e esquerda ser a democracia. Hoje, em primeiro lugar, eu sou de direita e esquerda, são outras direitas e esquerdas, mas são direitas e esquerdas, e isso vale mais do que ser democracia, ser qualquer coisa. Porque mais do que a honestidade, por exemplo. Qualquer coisa, não importa. Eu sou incondicional. E isso se repetiu, isso aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e tá igualzinho agora. Então eu não acho que vai ser uma briga das democracias do mundo livre, dos valores certos. Vai ser uma briga da subjetividade completa, da realidade criada na cabeça de cada pessoa. Não existe fatos, não existe verdade, não existe nada externo ao que eu penso.
é o que eu penso. Se você pensa outra coisa, você inventou isso, então é a sua fala contra a minha. Isso daqui não é mesa. Não. Você quis dizer que era mesa. Eu tô achando que não é mesa. Eu desconfio que isso é uma mesa. E nós chegamos num ponto de esgarçamento da concepção. Eu acho que isso assim transcende até a política. É uma coisa cognitiva. Em que cada um tem seus próprios fatos e o diálogo fica interditado. Sua realidade distópica. E então nós vamos brigar com quem falar a linguagem da sua narrativa. E o mundo vai se dividir em 2 blocos para essas narrativas. E óbvio que as 2 narrativas são completamente destrutivas. A da extrema esquerda e a da extrema direita. Que, por sinal, quem deu início para surgir essa extrema direita foi a extrema esquerda com as loucuras que eles inventaram e continuam defendendo. E agora o problema é que a gente tem que lidar com 2 loucuras. Exato. E aí é E complicado. em nome do combate a outro, as pessoas vão legitimando as loucuras do seu próprio grupo. Isso. Mas esse é o cenário que a gente busca remediar, que a gente busca combater. Um dos motivos Muito pelos bom. quais a gente chamou aqui Reniose Cuquier. Muitíssimo obrigado pela sua Obrigado, presença. Felipe, Já quase estouramos o tempo, mas Boa. pode fazer um merchan dos seus Tá bom, canais boa. para encerrar. Tá bom. Bom, gente, se você gostou disso daqui, dá uma olhada no meu YouTube, Instagram, minhas redes são Professor Roque HOC. Várias aulas longas sobre vários desses assuntos mais aprofundado. Não tire suas conclusões, escuta um pouco. A gente vai discordar, todo mundo discorda de todo mundo. Mas a gente precisa dessa conversa. É isso. Então, convido vocês a irem lá participar desse debate. Vamos continuar conversando. Vamos restabelecer o diálogo em cima de elementos objetivos da realidade comum a todos. O Papo Antagonista, de segunda a sexta, no canal de YouTube de O Antagonista, busca fazer isso na análise do noticiário de cada dia. E aqui o podcast é esse espaço de reflexão para a gente aprofundar certas questões com os nossos convidados presenciais. Toda segunda, às 19h30, um episódio novo. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir.